Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de português de vocês, abram na página 172. Nós iremos ver sobre os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e pronomes de tratamento, tá? Então vamos lá. Leia as frases abaixo. Eu achei um filhotinho na rua e peguei para criar. Se Morgana não for mais rápida, ela pode chegar atrasada no dentista. Querida, você lembra que os vizinhos pediram para que nós fôssemos ao casamento deles? Letra A. Aqui pessoas no discurso, as palavras destacadas se referem. Por exemplo, o eu. Ele se refere-se à pessoa que resgatou o filhotinho, né? A pessoa que fala, eu achei um filhotinho na rua e peguei para criar. Então, eu. Então, eu estou falando, certo? Sou eu. Então, não é o eu aí se refere à pessoa que resgatou o filhotinho. Eu, né? Então, eu peguei, correto? O próximo, ela, que tá lá na segunda frase. Se Morgana não for mais rápida, ela pode chegar atrasada no dentista. Então, tá se referindo a Morgana, né? A pessoa de quem está falando. Então, eu estou falando dela. Ela vai chegar atrasada ao dentista. Então, o ela aí tá se referindo a Morgana, certo? E o nós refere-se à querida e à pessoa que fala com ela. Então, nós significa que é um diálogo que eu estou tendo com mais alguém, certo? Então, nós, né? Quando sou eu, é uma pessoa. Ela também é uma pessoa só. Mas quando é nós, já tem um plural, correto? Letra B. Se repetíssemos essas palavras em destaque, como você acha que as frases ficariam? Elas ficariam repetitivas, né? E poderia soar estranho, né? Ia ficar, eu achei um filhotinho na rua, eu peguei para criar. Se ela não for mais rápida, ela vai chegar atrasada ao dentista, né? Aí na última, nós, né? Querida, você lembra que os vizinhos pediram para que nós fôssemos ao casamento deles? Então, ia ficar um pouco repetitivo, então não ia soar legal, né? Então, vamos lá, olha lá. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome, indicando as pessoas do discurso. O discurso é a fala. Nele existem três pessoas. A primeira pessoa, que é a que fala, que sou eu ou nós. A segunda pessoa é aquela com quem falamos, que é tu ou vós. E a terceira pessoa é aquela de quem estamos falando, que é ele ou ela, ou eles ou elas, certo? Então, esses são os pronomes que nós temos, correto? Então, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome, que indica as pessoas do discurso, como por exemplo aqui, se a Morgana não for mais rápida, ela pode chegar atrasada, certo? Então, ela está o quê? Na terceira pessoa, né? É de quem eu estou falando. Eu achei um filhotinho na rua. Então, eu aqui fala, eu estou falando, né? Então, é a primeira pessoa, que é eu ou nós aí da querida. Você se lembra que pediram para que nós fôssemos ao casamento deles? Então, nós, primeira pessoa, nós, certo? Então, esses são os pronomes. Os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos, como por exemplo, no singular. Os pronomes da primeira pessoa, os pronomes retos são eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Então, esses são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, correto? Os pronomes oblíquos, singulares, hein, pessoal? Os pronomes oblíquos da primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a,
lhe, se, si, consigo. Esses são os pronomes oblíquos. Agora, no plural, pronomes retos do plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Pronomes do plural oblíquo são nós, conosco, vós, convosco e os, as, lhes, se, si, consigo da terceira pessoa, certo? A pessoa em uma fala não é necessariamente um ser humano, mas aqueles que participam do processo de comunicação. Essa pessoa existe nas formas singular e plural. Por que ele fala aí que não é necessariamente um ser humano? Porque pode ser um narrador fictício, né? Então, por isso. Os pronomes que vêm depois dos verbos, normalmente referindo-se a algo ou alguém que já apareceu na fala, são chamados de pronomes oblíquos. Eles evitam repetições desnecessárias, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aí o número 2. Circule as palavras que fazem referência aos nomes destacados. João não está, mas posso passar-lhe o seu recado. Então, olha só, o João, ele, né? Se fosse para substituir aí por um pronome, seria um pronome pessoal, um pronome do pessoal do caso reto, certo? E estaria na terceira pessoa do singular, que seria ele não está, né? Mas posso passar-lhe o seu recado. O lhe aí já entra num pronome pessoal oblíquo, certo? Da terceira pessoa do singular, que é o lhe. Então, vocês irão circular aí o lhe. Então, olha só, circule as palavras que fazem referência aos nomes destacados. Então, o lhe aí está se referindo ao João, não é? Porque olha aqui, ó, o João não está, mas posso passar-lhe o seu recado. Então, você vai me dar o recado e eu vou passar para ele, certo? Então, quando fala passar-lhe, o lhe aí está se referindo ao João. Então, vocês irão se circular o lhe. Letra B. Luísa contou-me o problema, mas eu não entendi o motivo de tanta preocupação. Então, olha só. Luísa contou-me, contou para mim. Ela falou para mim, certo? O problema, mas eu não entendi. Então, a palavra destacada aí é o eu, não é? Qual é o pronome que está se referindo aí a mim? É o me, né? Contou-me. Então, vocês irão circular o me. Letra C. A mulher saiu para passear e levou os filhos consigo. Consigo, levou com ela. Então, aí, o consigo está se referindo à mulher, correto? Página 174, número 3. Reescreva as frases substituindo o termo em destaque por um pronome oblíquo. Faça as adaptações necessárias. Então, olha só, perguntei a ele o que havia acontecido. Então, ele quer que você substitua aí a ele, né? Que seria, o ele aí é um pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do singular. Se está na terceira pessoa do singular, eu vou substituir por um pronome pessoal oblíquo também na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho lá o a, lhe, se, si e consigo. Agora, eu vou ver qual vai se adaptar melhor aqui para mim. Então, ó, perguntei a ele o que havia acontecido. Então, perguntei-lhe o que havia acontecido, correto? Então, vocês irão substituir aí o a ele por lhe, certo? Então, perguntei, hífen, lhe, correto? O que havia acontecido. Letra B. Caroline emprestou o jogo para nós. O nós aí é o quê? Um pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do plural. Então, eu tenho que substituir ele por um pronome pessoal do caso oblíquo pela primeira pessoa do plural.
Então, olha lá. Caroline emprestou o jogo para nós. Caroline emprestou-nos o jogo, certo? Então, tá aí o nos, né? Que vai substituir aí o para nós. Letra C. Contei a ela tudo o que queria saber. A ela. Então, terceira pessoa do singular. Eu vou para a terceira pessoa do singular no oblíquo também. Então, contei-lhe tudo o que queria saber. Letra D. As crianças não disseram a verdade a eles. Eles está na terceira pessoa do plural. Então, eu vou pegar um pronome pessoal, né, do caso oblíquo, na terceira pessoa do plural. Então, vai ficar: as crianças não lhes disseram a verdade, né? Então, eu substituí o pelo lhes. Não lhes disseram a verdade. Ah, mas por que não tá lá no verdade lhes? Porque aí eu tenho que adaptar a frase, né, pessoal? Eu não posso simplesmente substituir aonde ele está. Eu tenho que ver como que a frase vai se adaptar. Então, eu vou adaptar conforme a frase tem que ficar correta, certo? Então, as crianças não lhes disseram a verdade. Número 4. Circule os pronomes pessoais e preencha a tabela adequadamente, indicando a pessoa e o número. Então, letra A. Eles fizeram uma viagem inesquecível para a Foz do Iguaçu. Então, o pronome aí é eles, que é um pronome pessoal do caso reto, que está na terceira pessoa do plural. Letra B. Eu não entendi as declarações irônicas de Mônica. Eu, primeira pessoa do singular, do pronome pessoal do caso reto. Nós somos muito alegres, eles nem tanto. Nós, primeira pessoa do plural do pronome pessoal do caso reto, e eles, terceira pessoa do plural do pronome pessoal do caso reto. Tu sabes que não gosto de comer legumes. Tu, segunda pessoa do singular do pronome pessoal do caso reto. Tu e ela sabem quando carinho guardo em meu coração. Tu, segunda pessoa do singular, do pronome pessoal do caso reto, e ela, terceira pessoa do singular, do pronome pessoal do caso reto, certo? Então, vocês irão colocar aí, ó, conforme nós fizemos, né? Os pronomes são eles, eu, nós, tu e ela. Pessoa gramatical, eles, terceira pessoa, e está no plural, vai marcar um X lá. Eu, né, da letra B, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular, e ela, terceira pessoa do singular, certo? Então, esses são os pronomes. Vamos lá na página 175. Número 5. Como você trataria cada uma dessas pessoas? Responda com a ajuda do seu professor. Então, olha só, vamos lá, vamos analisar aí as imagens. Na primeira imagem, eu tenho aí como se fosse uma vovó, certo? Como que a gente trata as pessoas mais velhas? A gente trata-se pelo o tratamento que a gente faz a ela, a referência que nós fazemos a elas é o quê? De senhora, né? Quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, você tem que ter os pronomes de tratamento, porque a educação fala que a gente tem que tratar essas pessoas com os pronomes de tratamento correto, né? Eu não posso simplesmente chegar numa senhorinha e chamar, você. Não. Né, questão de educação, de gentileza, de tratamento, eu tenho que me referir a ela como senhora, né? Então, o primeiro aí seria senhora. O segundo aí é um rei. Quando as pessoas vão se referir ao rei, quando as pessoas vão conversar com o rei, nós nos referimos a ele como Vossa Majestade, né? Quando as pessoas vão conversar com vocês, é Vossa Majestade, pode, né? É assim que se refere. A terceira aí é um padre, ou um bispo, ou papa, alguma coisa assim. Então, nós nos referimos a eles como Vossa Santidade, né? E o terceiro aí é um policial, um guarda. Então, é a Vossa Excelência, correto?
Então, olha só, os pronomes de tratamento são as palavras ou termos que usamos para demonstrar respeito ou intimidade às pessoas com quem ou de quem falamos. Veja na tabela alguns dos principais pronomes de tratamento, suas abreviações e uso. Então, os pronomes de tratamento servem para isso, para mostrar o quê? Respeito, né, a outra pessoa. Então, olha só, o pronome você, a abreviação seria o V. O uso substitui o pronome pessoal tu e sugere tratamento informal, né? Quando é informal, não preciso usar grandes tratamentos, eu me refiro à pessoa a você, né? Senhor e senhora. A abreviação aí para senhor é SR e para senhora é SRA. O uso, pessoas em geral, com quem não temos familiaridade, né? É igual eu falei, tem uma senhora, uma senhorinha, a gente chama de senhora, né? A gente não chega nas pessoas e fala, ah, você, não, né? A gente costuma dizer senhora. Vossa Senhoria, abreviação, V.SA. O uso, pessoas que ocupam cargo de importância, como diretores, né? Por exemplo, na nossa escola nós temos a diretora, que é a Dona Maria. Então, vocês iriam usar aí no pronome de tratamento Vossa Senhoria. Próximo, Vossa Excelência, abreviação V.EXA. Uso, figura de autoridade, como governadores, senadores e presidentes, né? Então, seria aí Vossa Excelência. Vossa Majestade, V.M. que são os reis ou os imperadores. Vossa Santidade, que é o Papa, né? E a abreviação aí é V.S. E Vossa Alteza, V.A. que são para as princesas, príncipes ou duques, certo? Então, esses são os pronomes de tratamento, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje.